8h40, mas a gente pode terminar antes. Eu vou sinalizar, quando for meia hora eu vou sinalizar, tá? Começou bem atrasado. Boa. Tá bom. Se vocês quiserem. Tá tudo certo aí já? Tudo certo aqui. Já está gravando? Gravando aqui. Tranca. Começamos? Boa tarde, gente. Sou o Gustavo, da Fundação CERT. Nós estamos aqui junto com o Cesupa e a Jornada Amazônia realizando um podcast no Bioeconomy Amazon Summit, um evento que acontece em Belém, que reúne todo o ecossistema de empreendedorismo e de inovação ligado à bioeconomia. E durante os dias do evento, nós vamos bater papo aqui com empreendedores, com investidores, com instituições ligadas a todo esse ecossistema. No dia de hoje, a gente já começa aqui com um bate-papo com a Joana, que é a fundadora da Manioca. A Joana já vai se apresentar, mas ela tem também vários outros chapéus, né? Lidera aí outras instituições que a gente vai entender a fundo. E a gente vai se inspirar na trajetória dela e poder entender um pouquinho mais como é. A Joana é uma das pioneiras aí no empreendedorismo da bioeconomia. Então, entender um pouco como foi esse pioneirismo. E para a gente fazer isso, o Cesupa mandou sempre um especialista aqui, um professor que vai me ajudar. É a minha primeira vez fazendo podcast. Eu não sei se tu tem experiência, não, Dani. Minha primeira também. Estamos juntos. Primeira vez todos, Mas a Dani, professora da nutrição, vai nos ajudar aqui. E nas próximas sessões, aqui nos próximos bate-papos, outros professores vão estar conosco. Então, Dani, se apresenta um pouquinho, depois eu já passo para a Joana. Certo. Eu sou Daniela, eu sou nutricionista, eu sou professora e coordenadora do curso de nutrição do Cesupa, sou também embaixadora do programa Gênesis, né, da jornada, e estou aí nesse cenário da bioeconomia, tentando ajudar a destravar esse ecossistema, e é um prazer enorme estar aqui com a Joana, que é uma das minhas inspirações dentro desse cenário, uma mulher incrível que realmente a gente sabe que está ali na lida para os sabores da Amazônia serem conhecidos pelo mundo todo. Então, é muito legal estar na conversa contigo e com a Joana também. Obrigado, Dani. Joana, para a gente começar, eu queria um pouco que você contasse a sua trajetória, mas pensando lá na Joana, lá do início, e acho que talvez até para inspirar os alunos, né? A gente está aqui num ambiente universitário com o Cesupa, para eles se verem, né, nessa tua jornada lá atrás. Você trabalhava também no restaurante da família, como era. Às vezes, quando se trabalha num local assim, tem que vencer muitas barreiras internas, conquistar um espaço. Então, conta um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá, Dani. Antes de mais nada, obrigada. E obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e contar um pouco, né, da história da Manioca, mas não apenas dela, porque a minha vida, ela começou antes e também tem outros projetos acontecendo. Eu nasci e cresci dentro de um restaurante paraense. Né? Então, acho que a minha veia já veio daí, né? De querer trabalhar com alimento amazônico. Mas, na verdade, e eu sempre tive um espírito empreendedor. Acho que isso tá no sangue. Mas eu, assim, a semente para o meu trabalho, para tudo que eu faço hoje, nasceu quando eu morei em São Paulo. Eu fui para São Paulo fazer faculdade. E quando eu percebi lá que tudo que para mim era comum e natural, simplesmente em São Paulo, como na maioria do resto do Brasil, era totalmente conhecido. Eu falo que eu me senti um ET, porque parece que eu não estava na Terra, não era a minha terra. E eu voltei para Belém, e lá eu me formei em publicidade, e voltei para Belém com esse incômodo. Até que eu encontrei uma amiga que tinha passado pela mesma coisa e tinha o mesmo incômodo. E foi o meu segundo negócio. O primeiro foi um negócio de lazer, uma arena de futebol de sabão. Então, essa vontade de empreender, ela já acontecia. Foi em Belém ou em São Paulo? Foi em Belém. Eu ia nessa arena, quero dizer. E assim, eu acho que outra característica é essa coisa de fazer coisas inovadoras, né? Porque apesar de o futebol de sabão, na época, já ter acontecido em Belém, naquele momento não tinha nenhuma arena. Então, a gente pensou numa solução que fosse inovadora, algo que fugisse do comum. E quando eu encontrei com essa amiga, a gente compartilhou esse sentimento e a gente resolveu fundar um negócio que, na época, era extremamente visionário, mas também extremamente difícil, que até hoje ainda é, mas já é um pouco mais fácil, que era uma loja virtual de produtos amazônicos. O e-commerce era novo no mundo inteiro, estava ainda se estabelecendo. Trabalhar com produto amazônico ninguém fazia, né? Não nesse modelo, porque a gente vendia perfume, comida, artesanato, livro, roupa,
tudo Legal. que você pode imaginar da cultura amazônica a gente tinha na loja. Que foi maravilhoso, foi uma experiência assim incrível. A loja funcionou por 2 anos, chamava Amazônia Empório. E o que fez a gente parar esse negócio foram 2 coisas. Primeiro, a logística, que até hoje é um entrave, e na época só existia correio, e a gente vendia para o consumidor final, então era super complexo esse processo. Mas o principal não foi a logística, foi a relação com os nossos fornecedores. Porque naquele momento, a gente, apesar de Amazônida, nós somos urbanas, né? Tanto eu quanto ela somos urbanas. E a gente não entendia muito essa relação com as pessoas da floresta, dos interiores, que eram os nossos fornecedores. A gente começou a ter demanda por esses produtos e não conseguia atender essa demanda porque a gente não conseguia que os nossos fornecedores produzissem no tempo que a gente precisava. E isso gerou uma frustração muito grande. E a gente decidiu fechar porque a gente viu que a gente não ia conseguir sair do lugar. Isso era 2009, há quase 20 anos atrás. E aí, por algum tempo, essa relação foi sendo digerida, né? Eu fui tentando entender por que aquilo deu errado. E aí, voltei a trabalhar na publicidade, depois fui trabalhar no restaurante da minha família. E aí eu digo que foi lá dentro que o meu estalo aconteceu, né? Eu já tinha fundado o Instituto Paulo Martins, que é uma organização que hoje eu também participo. Paulo Martins era meu pai, ele foi um chefe de cozinha pioneiro em divulgar os sabores da Amazônia para o Brasil, e a gente fez essa instituição para dar sequência no trabalho social que ele fazia, né? Através do Instituto, promovendo a gastronomia amazônica. E estando lá dentro do restaurante e já fazendo esse trabalho mais social, dentro do Instituto, a gente promove o Festival Ver o Peso da Cozinha Paraense. Então, começou a surgir uma demanda por ingredientes amazônicos, especialmente no público de chefes de cozinha. E eu, atuando lá dentro do restaurante, vi essa demanda começar a crescer, porque ao mesmo tempo que a gente apresentou esses ingredientes, esses chefes queriam comprar e não tinha quem fornecesse. Hoje você já tem várias distribuidoras de produtos amazônicos paraenses pelo Brasil, mas naquela época não tinha nenhuma. E a Manhoca nasceu daí, né? Então, foi na hora que eu percebi que eu podia juntar essa minha vontade de levar a Amazônia para o mundo com a expertise, o conhecimento e toda a história da minha família, mas fazendo isso de forma diferente, não através de um restaurante. Então, eu acho que... E a partir daí a Manhoca nasceu, né? A gente está há 14 anos nessa trajetória aí, de entender como fazer esse trabalho, porque não é nada fácil, é bastante complexo. Mas cada dia com aprendizado novo, entendendo o que é a indústria do alimento, que apesar de ser comida também é uma pegada completamente diferente de restaurante. Então tem muitos aprendizados aí que eu e o Paulo na Manhoca temos feito ao longo desses 14 anos. Legal, Joana. Tu trazes pra gente, e eu já te vi falando isso em outros momentos, que é muito difícil, né? O ápice da dificuldade, vender a Amazônia, vender os sabores da Amazônia, ainda mais quando a gente fala de alimento, que tem uma logística muito complexa, tem muitas barreiras, inclusive sanitárias, né? Eu já te vi várias vezes também nessa frente de tentar, de alguma forma, adequar as barreiras sanitárias para a nossa realidade, para a realidade da floresta, que é completamente diferente de um centro, de uma indústria, por exemplo, lá em São Paulo, né? E aí, nisso que tu trazes pra gente dessa dificuldade, hoje em dia, o que mais te desafia, eu sei que são muitas frentes, né? Mas eu queria te ouvir do que mais te desafia nesse cenário de dificuldades desse teu objetivo, que é que o mundo conheça os sabores da Amazônia, como fazer isso nessas 2 frentes que tu fazes, porque tu fazes tanto da frente da gastronomia, quanto da frente de produto mesmo, produto alimentício. Eu acho que o principal desafio é mercado. Porque assim, a gente, enquanto Manhoca, escolheu vender os produtos amazônicos para o Brasil e para o mundo, não para Belém. Se o nosso mercado fosse local, seria mais fácil, porque a gente já conhece todos os produtos. A gente vende tucupi, vende farofa, vende molho de pimenta. Todos são produtos muito comuns para a gente, com sabores totalmente adaptados ao mercado local. Mas quando a gente pretende fazer isso para um mercado que não conhece esses produtos, é muito complexo. Né? Então, eu acho que, eu acredito que esse hoje seja um dos grandes desafios da bioeconomia amazônica, porque a gente não tem um mercado ainda estabelecido, tirando castanha, a castanha do Pará, o açaí e o cacau, a gente não tem mercado estabelecido, as pessoas não conhecem esses sabores, esses bioativos, todos os benefícios. Então, existe um trabalho que a gente faz na Manhoca que é de apresentar esses produtos. Então, antes de eu vender a Manhoca, eu tenho que vender o tucupi.
antes de eu vender o molho de pimenta, eu tenho que vender a pimenta com mari. Então, são todos termos novos, sabores novos, que eu faço porque eu sei que eles são muito bons. E eu sei que quando a pessoa prova, ela se apaixona, né? O que a gente tem visto, por exemplo, na COP. Acho que não sei se é porque eu trabalho com comida, mas todo mundo que veio comentar comigo sobre a COP, eu estou em vários fóruns de conversa, tenho uma rede de contatos nacional e internacional, não tem ninguém que tenha vindo para Belém na COP que não fale da comida de Belém. Não tenha se impressionado com os nossos Exato. sabores. E isso foi uma das coisas também que ainda lá no Lá em Casa, sabe? Eu resgato isso, porque lá eu percebi, a gente recebia turistas de todos os lugares do mundo. E era difícil alguém que provava a nossa comida e não gostava, né? Produtos como tucupi. O açaí não tem esse mesmo nível de aceitação, mas é só colocar o açúcar que resolve, né? Que é o que o mundo fez. Então, a gente tem, apesar de sabores muito diferentes, não dá pra comparar. Você pergunta, o que é? Tucupi tem gosto de quê? Jambu tem gosto de quê? A gente não consegue comparar, porque assim, são um negócio sabores que treme, únicos. né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, que tem uma aceitação muito grande. Então, acho que é isso que me faz não desistir. Porque eu acho que é uma questão de tempo, é uma questão de recurso também, né? Porque para fazer esse trabalho é preciso dinheiro, é preciso investimento. Mas eu acredito... E aí também, quanto mais gente estiver fazendo, mais fácil vai ficar para todo mundo, né? Por isso, é importante a gente desenvolver esse ecossistema, né? E também pensar formas, né, da política pública ou de outros atores do ecossistema ajudarem nesse trabalho, que é o mais complexo, apresentar e abrir mercado. E o Brasil não está acostumado a fazer isso, né? A gente, enquanto país, a gente é seguidor, a gente não é inovador. Então, tem uma mudança aí necessária, né? Que eu acho que é a Amazônia que tem que fazer o Brasil mudar. É o que eu defendo. De mentalidade, né? Pra gente sair da competição e ir pra cooperação. Exatamente, e a diferenciação. E, Joana, me conta como que está o estágio um pouco da Manioca. Hoje é uma empresa grande, já recebeu uns Grande sócios. Não. E Grande conta não. Que estágio que está hoje? Então, a gente tá num estágio de tração, escala ali, né? Querendo escalar, ainda desenvolvendo coisas, né? Então, a gente já passou por várias fases. A gente, no primeiro momento, criou um monte de produto. Foi para um monte de segmento comercial. Até que chegou o momento que a gente entendeu que a gente tinha vários canais de distribuição, vários segmentos de alimento diferentes. A gente percebeu, a gente trabalhava com mais de 30 ativos da Amazônia. E aí chegou o momento que a gente entendeu que para crescer consistente, saudavelmente, a gente precisava reduzir essas variáveis, né? Então, a gente fez um trabalho de planejamento, de rebranding, como o mercado fala, né? Para olhar para esse negócio, entender o que estava fazendo sentido, o que não estava. E esse foi um processo, assim, extremamente desafiador. Porque eu tô mais à frente do desenvolvimento dos produtos. Então, cada produto que você cria é um filho, né? E aí, alguém chega para você e fala, olha, escolhe o filho que vai continuar, aquele que tu vai matar e aquele que tu vai deixar de viver. Então, foi muito complexo. Mas o aprendizado, né, da dinâmica comercial mesmo fez a gente entender que precisava matar alguns filhos para os outros crescerem mais forte. É igual a palmeira do açaí, que a gente mata umas, né, para a outra crescer e dar frutos melhores. E a gente fez esse trabalho reduzindo esse portfólio e também encontrando um segmento de mercado. Porque a manioca ela é uma indústria de alimentos. Mas a gente chegou a atuar quase em 15 segmentos diferentes, né? E aí, cada tipo de produto tem sua complexidade de produzir e também de vender, né? Num supermercado, se você tem uma marca que ela está numa gôndola só, ela chama muita atenção. Se você tem a mesma marca, que ela tem 15 produtos que estão em gôndolas diferentes, ninguém percebe esse produto. Então, por isso a gente entendeu que as linhas de produto precisavam ser maiores e, ao mesmo tempo, menos linhas de produto para a gente poder aparecer melhor, já que é o supermercado onde as pessoas compram comida, né? Então, a gente precisa estar no supermercado para poder chegar onde a gente quer. A gente fala na Manioca que o nosso sonho é que o alimento amazônico esteja no dia a dia do brasileiro. É um lugar que a gente acha que ele merece estar e ele pode estar. Mas, para isso, tem que estar no supermercado, porque é onde o brasileiro compra os seus alimentos. E aí, agora, a gente está numa fase de fazer esses produtos. A gente ainda está aprimorando alguns produtos, especialmente aqueles que nunca ninguém fez isso, como é o caso do tucupi, do tucupi preto. Então, tem muito trabalho ainda de P&D nesses dois produtos,
Porque a gente, enquanto paraense, acha que é muito fácil. Fazer tucupi todo mundo faz. De fato, não é tão complexo fazer o tucupi. Mas fazer o tucupi, seguindo as regras sanitárias que são necessárias. Padronizando esse sabor, porque você não quer comprar... A gente aqui, o tucupi, a gente até aceita. Como a gente compra muitas vezes na feira, a gente aceita comprar ele que um dia tá de um sabor, no outro tá outro, às vezes tá mais aguado, mais doce, mas se você vai no supermercado e vai comprar uma marca, você não aceita esse nível de variação. Então, tem todo um trabalho de padronizar esse produto para que o consumidor crie o vínculo com a marca também, né? E, ao mesmo tempo, de aumentar essa distribuição, que aí é a outra ponta, né? De fazer esse produto chegar em mais casas e não só ele ser experimentado, mas ele ser comprado com recorrência. Então, esse é o momento que a Manioca tá, né? De fazer todo esse trabalho de mercado e, do outro lado, a cadeia produtiva está resolvida, né? Que foi uma coisa que a Dani falou das dificuldades. Não, ainda é uma dificuldade. Mas a gente também, nesse rebranding, a gente também escolheu priorizar a mandioca. Então, a gente continua trabalhando com outros 11 ingredientes da biodiversidade, mas em menor volume. O maior volume é a mandioca, e aí isso também reduziu a complexidade do nosso trabalho. E aí agora é realmente fazer com que esse produto chegue com qualidade, porque isso também é uma questão, não dá para ficar... Além das questões sanitárias, que são super importantes, e aí a gente precisa reforçar, porque a maioria dos nossos produtos tradicionais produzidos hoje aqui não tem esse olhar, né, de qualidade, de segurança alimentar, que a gente precisa ter, especialmente quando a gente está indo para o mercado nacional e internacional, que é ainda mais exigente. Sim, eu acho que esse é um bom gancho até. Onde que vocês estão, se tu puder colocar percentualmente? Vende mais no Pará, vende mais São Paulo, vende mais... Os nossos principais mercados são São Paulo, Rio, Paraná e Pará. São Paulo na frente de todos. São Paulo na frente de todos. Representa, acho que hoje, uns 50% da nossa venda é São Paulo. Que moram lá, que compram? Não são. Na verdade, tem alguns, obviamente, mas a maior parte dos nossos clientes são supermercados, e aí não tem como a gente saber quem compra, e restaurantes, né? Hoje a gente fornece basicamente para todos os maiores restaurantes de cozinha brasileira, e isso também é uma coisa legal, que ajuda a gente a vender mais, né? Porque enquanto país, a gente está descobrindo a nossa cozinha agora. Durante décadas, centenas de anos, a gente dava mais valor para os alimentos que vinham de fora ou de outras culturas, né? Tá aí a cultura italiana, a cultura japonesa, e a gente simplesmente não enxergava a comida brasileira, né? E nos últimos 20 anos, esse movimento começou a existir e a crescer. E aí a Amazônia vai junto, e na verdade ela é uma das principais, né? Dentro da cozinha brasileira, a cozinha amazônica se destaca quando a gente olha para esse grupo de consumidores que buscam o alimento brasileiro. O tucupi, o açaí, o jambu, a farinha, tá sempre inserido. E o paraense é bem bairrista, bem defensor da culinária, né? Tu não enfrenta a resistência por padronizar, por tirar da feira, por colocar no supermercado? Olha, eu te confesso que eu achava que ia ser mais difícil. Acho que o principal, assim, crítica que a gente recebeu, né, mais consistente, foi quando a gente mudou o nome do molho de tucupi preto para o shoyu amazônico. Do resto, porque assim, eu acho também por a gente ser daqui, a gente faz esse trabalho com muito cuidado, né? A gente conhece a raiz, a gente conhece a tradição, a gente conhece o paladar local. Então, a gente faz algumas intervenções? Faz, mas sem ser algo tão disruptivo, né? A gente adapta, a gente não muda. Então, acho que isso faz muita diferença na forma como a gente faz e na aceitação que o público local tem. Um exemplo dessa adaptação é o tucupi. O tucupi, o amarelo que a gente comercializa em Belém, é diferente do tucupi que a gente comercializa em São Paulo. Por quê? Porque são populações diferentes e isso acontece com a indústria do alimento inteira. Você já foi para os Estados Unidos e tomou Coca-Cola? É igual à do Brasil? Não é. Porque a água é diferente? Não, é porque a formulação é diferente. Ela foi adaptada ao paladar americano, no caso brasileiro, né, já que ela veio de lá. Então, é preciso fazer isso na indústria do alimento, pouca gente fala sobre isso. E o tucupi, por exemplo, que a gente vende em São Paulo, ele é menos ácido que o tucupi que a gente vende em Belém. E Manaus, por exemplo, toma um tucupi extremamente doce. Então, isso também não é só uma questão de norte, sudeste. É uma questão de hábito alimentar. E que é super importante da gente entender.
porque fazendo essas adaptações, fica mais fácil a aceitação do produto em outros mercados. Sim. É interessante quando tu trazes, Joana, essa questão de que o Pará não é o principal comprador, né, do tucupi, e aí eu acho muito legal toda a tecnologia que vocês têm por trás de trazer esses produtos, muito inovador, a forma que vocês fazem isso. E uma vez eu estava num outro evento com a Joana e ela me fez uma provocação no evento que a gente estava que eu nunca esqueci. E até hoje, quando tem na minha casa, eu fico, meu Deus, estou lembrando da Joana. Que é assim, por que não tem tucupi o tempo todo? Por que não é comum na nossa casa, num dia qualquer, ter um risoto de tucupi ou então ter um arroz que seja com tucupi, que, poxa, combina tanto. A gente traz o tucupi só em momentos, eu vou fazer um arroz paraense. Vai ser hoje, que é o Dia das Mães, eu vou fazer um pato no tucupi. Né? Sendo que é daqui, é uma coisa que muita gente gosta, tem uma aceitação muito boa, mas de alguma forma isso não está ainda dentro dos nossos lares o tempo todo, né? E eu vejo que é um dos teus esforços, né? Que isso realmente não venha só em momentos festivos, que é muito importante, é muito legal, mas que isso esteja no dia a dia, né? Porque eu abro a minha geladeira, tenho um tucupi, eu posso ali fazer isso. Então eu queria entender um pouquinho como que a Manioca traz esse desafio, que eu sei que é um desafio pessoal teu também, né? Mas tudo que tem na Manioca, no Instituto, tem o teu DNA. Como é que vocês têm feito isso, né? Esses esforços para que o tucupi esteja no dia a dia do paraense, e aí, óbvio, que também se estende ao paulista, enfim, como vocês têm trabalhado nessa frente? Eu acho que primeiro ponto é a gente renovar as receitas, né? Porque quando a gente fala de uma cozinha de tradição, em geral, são pratos complexos, demorados, porque as nossas avós tinham muito tempo para cozinhar, né? Elas não trabalhavam fora, em geral, apesar de que a minha trabalhava, mas a maioria não. E você tinha ali a manhã inteira para fazer a comida, para fazer uma comida deliciosa, como normalmente são as comidas de avós. Hoje, a gente não tem mais esse tempo, né? Eu trabalho, tu trabalhas, a maioria das mulheres trabalham, felizmente, além do trabalho de casa, faz o trabalho na rua. Então, a gente precisa de soluções que sejam práticas e rápidas, né? Os processos de cocção, de elaboração dos pratos. Então, acho que a primeira coisa que a gente fez foi, isso serve para vender para São Paulo como serve para vender para Belém, né? É a gente criar receitas utilizando esses ingredientes, mas receitas simples, práticas, rápidas e saudáveis naturalmente, porque se o alimento é saudável, vai fazer com que a comida final fique mais saudável. E aí, quando a gente começou a fazer isso para fora, a gente percebeu que essas mesmas receitas serviam para dentro também. Porque a gente foi olhar para Belém e viu isso, né? Se eu tenho o hábito de tomar um tacacá, eu até tomo 2 vezes no mês um tacacá, né? Se eu sou viciada, eu tomo toda semana, mas a maioria toma 2 vezes no mês. Mas às vezes é só o único momento no mês que eu tenho contato com o tucupi, né? Então, é preciso atualizar essas receitas e a gente começou a fazer isso na Manioca e hoje dá a sequência de fazer isso no Instituto. Então, eu falo que hoje os negócios que eu estou envolvida, na verdade, eles são complementos, né? Um vai puxando o outro, eu vou sentindo a necessidade e aí eu vou ou me aliando ou criando novos negócios para poder fazer com que essa rede de coisas trabalhe em harmonia para um objetivo só. E conta pra gente um pouco do Instituto e desse projeto da TECOA também. Então, o TECOA, ele nasceu muito dessa vivência. Acho que primeiro, dentro do Instituto, desde 2017, mais ou menos, a gente trabalha essa questão da educação, num primeiro momento muito timidamente, né, fazendo alguns cursos livres, chamando chefes de cozinha a ensinar aquilo que eles fazem. E há 2 anos atrás, a gente começou uma conversa, a gente chegou dentro do Instituto a ter um projeto muito grandioso, isso lá em 2016, para fazer um grande centro de gastronomia e biodiversidade em Belém. Esse centro ele seria global, né? A gente chegou a lançar esse projeto. Inclusive, Belém é a cidade criativa da gastronomia, reconhecida pela Unesco como uma ação desse projeto, né? Foi o Instituto, junto com o Instituto ATAC, que fizeram o dossiê de candidatura da cidade de Belém para a Unesco, para entrar dentro dessa rede. E por que esse trabalho? Porque a gastronomia paraense, a amazônica, há 30 anos ela é difundida, né? E hoje, dentro do mercado da cozinha brasileira, ela tem uma importância grande. Mas o que a gente começou a perceber é que faltava conhecimento. E aí pode ser um contrassenso, né? Porque a gente sabe fazer muita coisa. Como assim conhecimento? Na verdade, a gente tem um conhecimento ancestral de como lidar com esses alimentos e fazer essas preparações,
mas a gente não tem esse conhecimento registrado, sistematizado, e ele não é transmitido a partir de técnicas. Então, por que a gente percebeu isso? Porque a gente começou a perceber que as escolas de gastronomia no Brasil não ensinavam direito a nossa culinária. No máximo que elas faziam era uma receita de pato no tucupi, um creme de cupuaçu de bacuri, né? E a gente olhou para isso e falou, cara, mas por que é assim? E aí a gente foi, porque eu sou cheia dos porquês, eu quero entender por que as coisas acontecem. E quando eu me fiz essa pergunta e comecei a perguntar para os professores por que eles não ensinavam mais, primeiro tem a questão cultural, né? A referência da gastronomia no mundo é francesa, então a técnica toda é francesa. Mas era principalmente porque eles não tinham conhecimento. Por que não tem conhecimento? Porque não tem livro e porque não tem escola. Por mais que aqui a gente tenha o hábito da oralidade, no mundo a gente aprende estudando, através de livros e aulas, certo? E aí a gente começou a ter esse olhar de que a gente precisava fazer algo para mudar essa realidade. E aí, ainda em 2018, a gente criou o primeiro curso de culinária amazônica. Foi um curso imersivo, mais uma vez, querendo fazer diferente, não fazer as pessoas virem até aqui para ficar dentro de uma sala de aula. A gente levou essas pessoas para as comunidades, então elas vivenciavam a produção desses alimentos tradicionais, e depois elas iam para a sala de aula, que no caso um laboratório, cozinha, né? Além das teorias, também ter prática. E nesse processo, em 2023, a Secretaria de Meio Ambiente, considerando o plano de bioeconomia, que é um plano que o Pará é pioneiro, foi o primeiro a fazer um plano de bioeconomia, entendendo que a bioeconomia é um processo de transição para um desenvolvimento sustentável para a região, existia dentro do plano de bioeconomia a criação de um centro de gastronomia. E aí a gente trabalhou junto com a Secretaria de Meio Ambiente para desenvolver o conceito do TECOA, que é uma escola de gastronomia social. Né? Existem duas questões que o TECOA trabalha. Uma é mercado. Por quê? A gente precisa ensinar as pessoas a valorizar os nossos ingredientes, a fazer receitas com os nossos ingredientes. E aí eu estou falando desde um jambu in natura até uma flor de jambu em conserva, oleofilizada. Né? Dentro da gastronomia a gente coloca todo mundo, desde da Sustentap até o produtor de negócios comunitários. E, além disso, a gente também precisa formar mão de obra, né? Porque não adianta eu ter um mercado que está aberto se os cozinheiros não sabem trabalhar com esse produto. Então, dentro do TECOA, a gente atua para esses dois públicos, tendo cursos profissionalizantes para jovens em vulnerabilidade social e cursos livres para as pessoas que querem ou aprender ou aprimorar suas receitas com ingrediente amazônico. E com isso, a gente trabalha essa questão de ensinar as pessoas a renovar os seus receituários, né? Porque não dá para achar que as pessoas vão consumir jambu só no pato ou no tacacá, né? Dá para consumir jambu de diversas outras formas. E por que não? Né? A pizza de jambu foi uma inovação, hoje tem a coxinha, o jambu talvez já seja aquele produto que está mais difundido assim, na nossa cultura alimentar. Né? Mas tem centenas de outros ingredientes, vários que a gente ainda está descobrindo, né? E a gastronomia ela tem esse papel dentro da bioeconomia, né? Ajudar a fazer as pessoas conhecerem, provarem, aprenderem a usar para depois poder comprar e ou usar na sua cozinha do restaurante ou em casa. É muito legal ver, tanto no Instituto quanto na Manioca, essa predisposição de vocês de sempre estar compartilhando, de estar ensinando, de estar pegando na mão. E isso, a Manioca teve bem dificuldade, né, no começo, quando vocês tiveram que fazer isso também com o produtor, que tu capaz de falar também, né? Não só pensar no consumidor final, mas também todo esse trabalho com os produtores, para chegar no nível de excelência que tu precisas para o teu produto final. E aí vocês tiveram que pegar na mão de ensinar a custos, a planilhar as coisas, quais são os padrões de qualidade. E aí, Joana, conta pra gente como é que tá isso. Tu acha que o ecossistema já evoluiu nesse sentido? Ou vocês ainda continuam caminhando para realmente todo mundo ir junto? Ou tu acha que já dá para avançar, já dá para pensar em outras perspectivas? Conta um pouquinho pra gente dessa questão dos produtores. Olha, eu acho que depende da cadeia produtiva, né? Eu acho que tem algumas cadeias que isso já evoluiu um pouco mais e tem outras que não. E o evoluir um pouco mais é por quê? Porque a gente começou a ter um ecossistema
que atua, né? Então, não é mais só a empresa que quer comprar que está fazendo esse trabalho. Hoje, a gente já tem várias instituições atuando. O próprio Estado começou a perceber esse potencial, não à toa o plano de bioeconomia, né? Isso começou a ser mais falado e os produtores também começaram a se interessar um pouco mais. Eu acho que é um conjunto de fatores que fez essa realidade começar a mudar. Dependendo da cadeia, se ela é uma cadeia muito pouco, que tem um mercado muito restrito hoje, provavelmente para esse mercado crescer, você vai ter que trabalhar mais produtores, ou incentivar outros produtores a produzirem aquele mesmo ingrediente, ou a ajudá-los a se desenvolver, né? Porque a lógica desse pequeno produtor é vender na feira, né? Então, para vender na feira, as necessidades são uma. Tá ali do lado dele, ele vai lá na feira só no sábado para vender, ele produz a semana toda, que é a maioria, né? A lógica da maioria desses fornecedores é essa. Ou entregar para um atravessador, né? São os dois caminhos mais fáceis de um produtor rural vender o seu produto. Quando ele percebe que ele tem outros caminhos, né? E se é da ambição dele também, porque eu acho que isso é um aprendizado que eu tive lá daquela Amazônia Empório, né? Hoje, por exemplo, quando a gente procura um fornecedor para mandioca, a primeira coisa que a gente... Primeiro, se ele não está pronto, é se ele quer se desenvolver. E se ele não quer, tudo bem. Porque se ele não quer, é porque a vida dele tá boa. E não sou eu que vou dizer que ele deveria fazer diferente, né? Isso é um super aprendizado que eu tive nessa digestão feita dessa relação com os fornecedores. Mas tem muitos que querem, né? Crescer, vender mais. E para crescer e vender mais, a gente tem que se ajustar, né? Não sou eu que estou dizendo e não é se ajustar para mim. É porque o mercado funciona dessa forma, né? Então, a não ser que eu tenha um produto muito incrível que o mercado já conheça e que ele gostou daquele jeito, eu tenho que de alguma forma me abrir para me adaptar ao mercado, minimamente, né? Eu defendo que não precisa a gente mudar tudo, mas algumas coisas a gente precisa. E aí a gente foi aprendendo a selecionar esses fornecedores e no caso daquelas cadeias que ainda não estão desenvolvidas, a gente precisa ter essa paciência de atuar junto ou de trazer as instituições para atuarem, que isso é o que mudou, né? Hoje a gente já tem instituições que podem nos apoiar nesse processo, né? A mandioca, por exemplo, foi um exemplo. A gente passou muito tempo tentando desenvolver o fornecedor, ajudar ele assim, a fazer agronomia, coisa que a gente não entendia, né? Até que a gente encontrou uma instituição como a GIZ, por exemplo, e fez um projeto junto com ela, onde ela trouxe um conhecimento de produção, recurso e pessoas técnicas especializadas que ajudou os nossos produtores a produzirem melhor, com mais rentabilidade, com mais segurança, sem uso de agrotóxicos. Então, o que hoje está acontecendo é isso. Não precisa necessariamente mais fazer só. Tem quem faça junto com a gente. Mas ainda precisa ser impulsionado pelos negócios. Com certeza. Legal. Joana, a gente está indo para a etapa final aqui do nosso tempo de conversa. Mas eu queria saber um pouco de você, da pessoa empreendedora, como que você divide seu tempo, como que você se organiza fazendo tudo isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, porque eu acho que nem eu sei. Curso de como fazer o dia dela ter mais de 24 horas, Exato. eu vou ser a primeira inscrita. Mas olha, uma das coisas, eu fiz até meu marido trabalhar comigo, então pra vocês verem como o trabalho é um negócio que me motiva. Mas assim, eu acho que, primeiro, no meu caso, eu acho que é unir os propósitos, né? Tudo que eu faço tá ligado ao mesmo propósito. Então, isso é muito importante. Eu não tenho chapéus que eu tô indo para um lado, outro eu tô indo para o outro. Todos eles se complementam, como eu falei, né? Inclusive o mais novo chapéu, que é mais um negócio que está surgindo aí, que é uma consultoria em estratégia para desenvolvimento de produtos na indústria alimentícia. Legal. A Chibé Inovação em Alimentos. Então, Instituto trabalha para difundir a culinária e educar. A Manioca produz alimentos e leva esses produtos para todo o país. A Chibé agora vai ajudar outros empreendedores a não cometer os mesmos erros que a gente cometeu na mandioca. A partir dos aprendizados que a gente teve na mandioca, a gente vai trazer isso para os empreendedores desse ecossistema maravilhoso que a gente está construindo. E a concertação pela Amazônia, que é um quarto chapéu, ela expande um pouco o meu olhar sobre a Amazônia, né? A partir desse trabalho, que é um trabalho de articulação, de conexão entre instituições e profissionais daqui e do resto do Brasil, a gente fala sobre essa Amazônia, que é o meu propósito, né? É o alimento, mas é, acima de tudo, a Amazônia. É gerar esse desenvolvimento que a gente quer para o território, enxergando toda a potencialidade que ele tem e agindo, porque só ver e ficar parado esperando que caia do céu, a natureza até joga comida, mas se você não souber descascar a fruta ou cozinhar para ela ficar em outro ponto, você vai passar fome.
Então, eu acho que todos os trabalhos são alinhados com um único propósito. Então, eles se apoiam, eles se complementam. E com isso, eu vou dividir no tempo ali, do jeito que é possível, inclusive com a família, com filhos. E mais um pouquinho, que para a mulher é sempre um pouco mais difícil. Sim, que legal. Alinhamento e propósito é a principal coisa, então, né? Na sua visão, muito legal. Eu acredito que sim, né? Eu acho que Daí não dói o trabalho, né? E quando a gente consegue entender o que nos motiva, né, o que nos faz sair da cama, porque é isso. Um dia, conversando com uma jornalista que escreveu a biografia do meu pai, eu questionei, eu fui a primeira a ler essa biografia, então antes de ser lançada, eu li esse livro, e aí eu disse, Lorena, mas não tem diferença entre a família e o trabalho. Será que as pessoas que vão ler esse livro não vão se incomodar? Porque, na verdade, elas querem saber do chefe Paulo Martins. Elas não querem saber do Paulo Martins filho, pai, amigo. E ela falou, Jô, mas não dá. A forma como teu pai viveu era intrínseca à vida e à família. E o trabalho. E quando ela falou isso, eu fui refletir. E, de fato, o Amazônida é assim. Porque o trabalho não é uma caixinha que está separada da vida dele. O trabalho faz parte da nossa vida. E quando a gente consegue entender um trabalho que faça parte da nossa vida, trabalhar não é chato, trabalhar é legal. E por isso eu durmo, acordo, sonho pensando no trabalho, mas porque é a minha vida. Não é uma coisa ali que eu tenho que fazer por obrigação. Então, acho que quando você consegue trabalhar com aquilo que te motiva, que é o teu propósito, fica tudo mais fácil. Legal. Certeza que ele está bem orgulhoso do seu trabalho também, né? Eu espero que sim. As duas coisas também, né? Eu espero que sim. Como empreendedor e inovador que ele era, eu acredito que ele esteja. Legal, que bom. Obrigado, Joana. Foi um prazer conversar com você. Infelizmente, a gente tem que acabar. Mas foi muito bom. Esperamos conversar novamente em outros momentos. Nossa primeira edição desse podcast, a gente ainda não tem um nome, então nós podemos criar um nome, né? Talvez Joana até o é boa final, de criar até o nomes. final. Como pioneiros aí, que bom que eu tô aqui na primeira edição. Exatamente. Muito obrigado, então, Joana. Eu que agradeço. Um prazer, Gustavo. Joana. Obrigada, Dani. Eu desejo que tu alcance todos os teus objetivos profissionais e pessoais, que são, como tu acabaste de falar, né, se entrelaçam, e seguiremos contigo, conta com a gente para o que tu precisares, para que realmente o mundo conheça mais a gente e os nossos sabores, que são muito incríveis, e é muito legal ver todo o teu trabalho, toda a tua dedicação, dia após dia, nessa luta diária. Muito obrigada. Obrigada. E a nossa audiência continue aí. Logo mais a gente tem um novo convidado aqui para conversar mais sobre bioeconomia.